Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a M. Dias Branco. Faz tempo que não tem vídeo da M. Dias, né? A empresa que lá atrás o pessoal gostava muito e tal. Era uma empresa boa, com certeza, mas ela foi se perdendo ao longo do caminho aí, da segunda metade da década passada até hoje. Vamos lá, dar uma olhadinha nos números dela. Tá? E ela faz bastante tempo aí parada no tempo. Né, ela perdeu muita produtividade, né? Só ver aqui o quanto. Peraí, balanços anuais. O quanto ela foi perdendo de margem, né? Ela estava encostando nos 20%, desculpa, de ROI. Quase isso de margem, ela perdeu muito, perdeu todo o ROI. Você vê que a receita continuou subindo, mas a gente já discutiu esse ponto aqui sobre a Camil e tal, outras empresas. Tem muito impacto da inflação, do reajuste nos preços, tá? Então, cuidado na hora de ver esse crescimento de receita, não quer dizer que a empresa está evoluindo muito, está vendendo mais caro, porque os custos acompanham, né, em maior ou igual medida. Né? Então, a lucratividade dela mesmo, esse 1 bi mais ou menos aí de EBITDA, é mais ou menos igual a 2016. Então, faz bastante tempo parada no tempo, em termos de lucro líquido. E até agora não recuperou, porque o resultado financeiro está pesando. Era uma empresa que rodava quase sem dívida. Né? Eu não vou dizer que a dívida é ruim hoje, né? A dívida é tranquila, mas resultado financeiro pesando. Ela fez uma barbeiragem aí sim, né? Ano passado, de pagar um dividendo que ela não gerou de dinheiro aquele ano. Então o pessoal tentou apelar aí para sardinhada pagando dividendo. Então, me diz, ela perdeu a atratividade, perdeu o interesse de ser sócio, porque é uma empresa que não está se mostrando geradora de valor para os acionistas. Acontece, tá, pessoal? Isso é normal. Você vai lá, tem uma empresa boa, e ao longo do tempo ela vai se perdendo. A gente já viu isso acontecer com várias, com Cielo, com Grendene, com vários casos, tá? Que parece tudo muito bem, mas a coisa piora. Então é por isso que a gente acompanha as empresas. Senão, o que você faria? Você pegaria, estudaria um mês ali, montaria uma carteira de ativos e acabou. Ia só reaportando ali e ia esperar ficar rico no final. Não é assim que funciona, né? Tem que ir acompanhando. Porque algumas empresas ao longo do tempo vão se perdendo, que é o caso da M Dias. Então, o maior problema assim, que eu vejo de M Dias não é nem os números da empresa em si, né? Porque ficar parado no tempo não é nenhum desastre, não é o que a gente quer, por longo prazo, né? Não é uma empresa para ser sócio, né? O problema maior é a mentalidade da galera, né? A galera não consegue largar por algum motivo inexplicável. Quer dizer, claro, tem, né? São os viés cognitivos, é o apego, é a dificuldade de reconhecer os erros, né? Vários temas que a gente já discutiu aqui. Mas esse é o maior problema, é a mentalidade, né? Que o pessoal não aprende. Porque o mercado, não tem problema você errar, aliás, é normal você errar, vai acontecer várias vezes. Agora, a diferença é a atitude que você tem em relação a isso. O quanto você consegue reconhecer, aprender com os erros, evoluir. E a partir do momento que você vê aí trocentas pessoas, vocês rolaram os comentários, tem um monte de gente ali se enganando e tal. Né? Você vê que as pessoas não estão evoluindo. Isso é grave, tá? Ficar em medidas ou não ser o de menos, tá? Não é o que vai fazer uma grande diferença. Agora, a mentalidade de não reconhecer os erros, não reconhecer. Na verdade, não é nem um erro, né? Porque a empresa de fato tinha números bons e piorou. Então, não quer dizer que você errou ao ter a empresa lá atrás. Né? Você está errando agora e não reconhecer que ela piorou, que hoje ela não mostra ter vantagem competitiva. O povo fica lá, na mesma ladainha. Mas e as marcas? As marcas mostraram que não são fortes, porque nesse período a empresa perdeu espaço, perdeu market share, não conseguiu repor os custos, perdeu rentabilidade. Se fossem marcas boas, né, isso refletiria nos números. Então, enfim, a mentalidade é o pior de tudo. A empresa é meia boca, acho que tá com a nota 3, né? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Não é o tipo de empresa que você quer ser sócio, que você quer ter na carteira, tá? É 14 bi, cadê a nota? É, nota 3. Tá? Não destrói, assim. Ela ainda vale um valor meio alto, né? 14 bi, pra quem tá tendo um bi de EBITDA, você tem um monte de coisa mais interessante. Mas não é, assim, né? Uma empresa para destruir valor. O que destrói muito é a mentalidade. Aí dá pra ver que as pessoas não sabem o que é buy and hold. Né? Não fazem a menor ideia do que é investir por longo prazo. Né? Porque elas estão presas em decisões do passado, não conseguem reconhecer os erros e tudo mais. Mas enfim, vamos dar uma olhada no resultado. O resultado desse trimestre foi até melhorzinho, pra ser bem honesto. Né?
A gente já viu isso acontecer, então, ao longo dessa piora, desde 2016, né, que a gente viu o EBITDA sem lugar nenhum. Se for ver lucro líquido, até mais tempo. Né? Lucro líquido é o mesmo lucro de 2012, né, 10 anos. Enfim, vamos pegar os últimos anos aqui de resultado mais forte. Ela teve trimestres melhores, piores. Eu lembro de um vídeo que eu fiz quando o pessoal ainda postava muito nela ainda, tinha muita esperança. Ele falou, ó, cuidado com essa dinâmica de sell-in e sell-out. Então a empresa tem dificuldade, né? Ela segura as vendas, vende tudo no trimestre, vem com um resultado mais forte para ela chegar lá e mostrar e dar esperança. Galera, tá nem aí, né? Tipo, o povo tá tão preso no viés que, tipo, esse tipo de informação acaba ficando muito sofisticada, né? O cara arranja desculpa para qualquer coisa, imagina falar sobre dinâmica, né, de sellout. Mas enfim, esse tri veio um pouco melhor, claro, a justiça seja feita, é até o maior EBITDA que a empresa já teve, né? Mas ela já teve trimestres assim que pareceu melhorzinho e tal, né? Então, qual que é o ponto? Ela precisa de constância. Né? Não pode chegar lá, ó, entregar 10% de margem, aí 2, né? Aí 0, aí volta para 8. Então, enquanto continuar assim, né, não tem nenhuma melhora. Né? Se ela engatar vários trimestres bons, começar a crescer a partir daqui, né, gerar um pouco mais de valor e tudo mais, e dá para reavaliar. Assim, o ano passado foi bem ruim, porque além de tudo, né, ficou muito, a dinâmica de caixa foi péssima, não sobrou dinheiro, ela pagou um dividendo que não precisava. Como conseguinte, ela teve uma dívida que ela nunca teve antes. Então, o ano passado foi péssimo. Esse ano começou com o primeiro tri bem ruim. Né? O primeiro trimestre foi especialmente ruim. Né? Esse teve um número um pouquinho melhor, né? Então, esses 200 milhões de lucro aí, quer dizer, no mesmo período do ano passado ela teve um resultado semelhante. Mas é esse, né? Agora ela virou uma empresa que está entregando uns resultadinhos melhor, mas depois piora. Continuar assim, vai continuar mais do mesmo. Uma empresa que não gera valor para o acionista, tá? Não adianta vocês espernearem aí. Enfim, vamos ver o que veio de melhor aí no resultado do M Dias. Bonito o cookie, hein? Deu até uma fominha, vontade de comer. Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Vamos lá, 500 milhões de caixa operacional, recorde. Legal que eles deram destaque para a geração de caixa, né? O fluxo de caixa operacional, que de fato foi um dos problemas que eu apontei aqui, né? Vou falar e mostrar. Ano passado, muita grana ficou presa no caixa. Então, né, porra, isso aqui compromete a empresa. Então eles estão até destacando aí a geração de caixa operacional, que é legal, na minha opinião. Né? Não é comum você ver, né, o pessoal dá muita ênfase para lucro, para não sei o que lá, mas foi um número bom mesmo, tá? Claro, né, eles estão tentando puxar alguma coisa positiva, botar um recorde, né? Porque o lucro líquido, se a gente for ver, ele não foi bom. Ele foi menor, né, do que o ano passado, apesar de que, olhando, né, em retrospecto aos últimos trimestres ruins e tal, né, veio bom até o lucro, né, não veio ruim. É que exatamente a base de comparação do ano passado, desse mesmo segundo tri do ano passado, tinha vindo um lucro líquido um pouco maior. Então você vê que eles escolhem as coisas para botar no release que vieram boas, né? Isso já não passa um sinal muito legal, né? O EBITDA veio maior, é porque o lucro veio menor. Então, escolhendo os indicadores positivos. Mas, enfim, de novo, sendo honesto, esse trimestre foi até, olhando em retrospectiva, um dos melhores aí dos últimos tempos, tá? Especificamente, não, desculpa, foi o terceiro tri, ela vendeu mais e tal. O terceiro tri do ano passado parecia até ser um de recuperação, né? Vou voltar de novo aqui pro trimestral. Esse terceiro tri aqui, ó, né? Um EBITDA sólido, né? O lucro tinha vindo menor que o segundo, mas enfim. Aqui parecia um ponto até de recuperação em termos de volume e tudo mais que a gente estava vendo lá naquele gráfico. Só que não se sustentou, né? Então aqui, ó, você vê. Receita, o volume foi bom. Só que não segurou. E a gente vê, né? Preço subindo, descendo. Margem bruta foi mais forte que o primeiro tri, mas aqui, ó, de novo, a empresa está escolhendo com quem comparar, né? Se fosse comparar com o ano passado, teria havido uma queda na margem bruta. Aí o primeiro tri desse ano que foi bizonho, ó, ganhamos 6 pontos de margem. Então vocês têm que ficar esperto, né? Para não cair nessas conversas. Uma coisa aqui, o SG&A, né, deu uma melhorada, né, mas enfim,
nada muito diferente, né? Muito pequena variação aqui. A EBITDA a gente já viu, foi um dos melhores aí recentemente. Enfim, menos pior. Que mais? Né? Liberou caixa, a empresa estava precisando, né? A dívida tinha aumentado, agora conseguiu dar uma controladinha. Deu uma reduzida depois daquele dividendo bizonho que ela pagou ano passado, né? Enfim, é isso. Um resultado até melhor do que a média, mas também nada muito animador. Né? Não vai dar. Vamos ver aqui nos destaques, tá? Não é como se ela tivesse achado um caminho assim, né? Vender um pouco mais de volume, lembrando isso aqui em tonelada, né? Então, market share, uns dados um pouco melhores, outros piores. No sequencial dá pra ver que ela perdeu um pouco de share aqui, ó, tá vendo? Então ela perdeu o share em relação ao primeiro tri, em todas as linhas aqui, o que não é muito animador. Então você não vê assim uma direção a chegar e medir só, ó, vamos disputar market share, vamos abrir mão de rentabilidade agora para ganhar mercado. Não é o caso. Né? Ou o contrário, falando, não, vamos recompor a rentabilidade, a gente perde um pouco de share, mas se segura. Também não. No longo prazo, ela tem perdido nas duas pontas, perdido mercado e perdido rentabilidade. Né? Claro, de um trimestre para o outro, aqui a gente até viu uma melhorinha, né? Nesse share aqui de biscoito, mas tipo, ela já perdeu em relação ao primeiro tri. Né? Ela já perdeu em relação ao primeiro tri, então não tem uma tendência assim bem definida, uma estratégia que a empresa está indo atrás. Beleza, EBITDA, a margem ela perdeu, né? Então o EBITDA veio um pouco melhor, mas com a margem mais baixa. Que mais, né? O lucro líquido ainda tem um peso do resultado financeiro. Não é um problema, assim. Ela tem muitos problemas piores com o resultado financeiro, mas enfim, né? Acabou puxando um pouquinho o lucro líquido para baixo. O que mais que tem de bom, né? Market share, aquilo que a gente tinha comentado, não foi bom o número de market share. Perdeu sequencialmente em todos aqui, né? O que ela mostra, biscoito, farinha e massa. Lembrando, market share você vê sequencialmente sempre, né? Não faz sentido comparar com o ano anterior. O que mais que tem de bom? Os canais de venda. O canal que está forte é o cash and carry dos atacarejos, né? A gente vê pelos resultados dos atacarejos, claro. Então, tem um impacto aqui negativo na macroeconomia como um todo, né? Com certeza. A gente está vendo os resultados, supermercados, coisas em geral, meio fraco, que é onde se vende mais, né? Mas nos atacarejos, até que o resultado está um pouquinho melhor, que são as empresas que estão indo melhor, né? Então, nenhuma surpresa aqui, para ser honesto, né? O varejo perdendo mais espaço. Bom, isso aqui não tem muito o que falar, né? Os maiores clientes. Nível da capacidade de produção. Então, a margem bruta, ela depende muito disso aqui, né? Então, quanto maior é o nível da capacidade utilizada das fábricas, maior vai ser sua margem, porque você vai diluir os custos fixos, certo? Basicamente, tem muito custo fixo numa fábrica como essa. Então, quanto maior o volume, quanto mais você usa, né, da capacidade da fábrica, melhor você dilui os custos. Então, aqui a gente vê um problema crônico da M Dias, né? Tá com esse nível de utilização muito baixo, 50%, 60% é muito pouco. Tá? Esse aí tinha que estar bem maior, bem mais próximo de 100 para ela estar ali no auge da rentabilidade. Então, por isso que faz tempo que eu falo aqui, o maior problema da M Dias, cara, é vender, ela precisa vender mais, tá? Com esse nível de utilização da capacidade, ela vira uma empresa muito ineficiente, né? Porque ela está rodando quase metade da capacidade das fábricas. Então, assim, se ela fosse fazer uma reorganização, fechar a fábrica para virar mais eficiente, seria uma alternativa. Claro, né? Isso dói cortar na carne. Mas o ideal mesmo seria vender mais. Porque se ela vendesse mais, não somente né, ter incremento de volumes, receita e tal, mas se ia diluir muito custo fixo, a gente ia ver uma alavancagem operacional. Só que ela não vende bem desses últimos 10, 8, 7 anos. Aí que ela não está vendendo bem. 10 é um pouco de exagero, 6, 7 anos que ela não vende bem. Né? Por isso que ela não está gerando valor para o acionista. Então, isso aqui é um sintoma, claro, da situação dela. Né? Muito ineficiente. Precisava ocupar isso aí melhor e tal, mas tá difícil. Faz anos que não entrega, né? Difícil imaginá-la saindo assim, né? Do nada. Isso. Que mais? Aqui capacidade de produção, efetiva, biscoitos.
Ah, tá, comparação com o primeiro tri. O que mais que tem, né? Então tá aí flutuando alguma coisa entre... Nossa, já chegou a 40, né? O primeiro trimestre foi muito ruim, pelo amor de Deus. O primeiro tri desse ano foi péssimo. Enfim, tá aqui, então tem uns resultados melhorzinhos, mas em geral ruim. Verticalização acaba não sendo uma grande diferença. Aqui o pessoal interpreta mal também, né? Não, mas ela é diversificada, ela vai sofrer menos com os custos. Não, o que, que eles querem dizer com verticalização? É que, por exemplo, farinha de trigo, eles produzem a farinha que eles usam, 100% praticamente, beleza. Só que o que acontece? Eles não plantam trigo. Eles pegam o trigo, compram trigo, moem lá, o processo para virar farinha. Então, essa etapa de transformar o trigo em farinha, beleza, eles têm. Mas o trigo eles continuam não fazendo. Então, não é que seja verticalizada, ela é verticalizada só até um pedaço. Então, ela continua sensível ao preço dessas matérias-primas. Mesma coisa a gordura. Né? Pega lá óleo de palma, você das quantas lá, transforma em gordura. Isso eles fazem 100%. Até em excesso, né? Porque eles vendem um excesso de gordura. E aí a gordura usa para fazer os biscoitos. Então, é verticalizado mais ou menos. Só tem um pedaço do processo, não o processo inteiro. Geralmente, quando você fala verticalização, é um processo inteiro ou boa parte dele, né? Aqui eles só tem uma etapa a mais. Por isso que eles são suscetíveis aos momentos que tem alta nas matérias-primas e tudo mais. Mas, receita líquida melhorou um pouquinho, né? Ok. Melhorou um pouquinho de volume, por isso que o resultado veio um pouco melhor, né? Então, o que eu falei nos últimos anos, você olha aqui no quadro, dá a impressão que a empresa evoluiu, né? Você vê o crescimento de receita. Mas a maior parte desse crescimento vem de preço, de inflação, meramente repasse de preço. Você olha aqui, né? Dobrou a receita. É bom. É que a maior parte foi repasse, né? Repasse de inflação. Então, é importante para a empresa crescer em volumes, tá? Que é o que a gente não está vendo consistentemente nesse trimestre. Entregou, por isso que veio um dos melhores trimestres aí recentemente, tá? Ampliação dos volumes, blá blá blá, outras linhas, né? O que eles têm comprado de diferente, mas são pequenos, né? As outras linhas ainda não vai fazer diferença em relação, né, ao resultado total. Né? Isso é uma outra coisa também, o pessoal tem que saber ver a magnitude das coisas, né? MD, está comprando X, Y, Z, Just Mine, não sei o que. Mas é 120 milhões de receita com uma empresa que tem 3 bi, 3% de receita. Então não é isso que vai mudar a MD. Mas que tem de bom. Tem esse lance, região de ataque, de defesa lá no norte, no sul. A verdade é que não tá vendendo bem em lugar nenhum, né? Pra ser bem honesto. Então, os lançamentos, em marketing, beleza, faz parte, né? Faz parte do trabalho da empresa, aliás, deveria fazer melhor, inclusive, e tal. Eventos, e aqui tem uma abertura pela linha de produtos, você vê que ela ainda tem a maior receita mesmo é biscoito. Então, embora tenha bastante aqui, né? Tipo, biscoito é o maior, só que não é a empresa inteira, né? É metade da empresa. Ela depende bastante de vender massa, farinha, margarina e tudo mais. Então, aqui, de novo, é outra, né? Que eu vejo o erro do pessoal de análise da empresa, falando, não, mas as marcas e tal, então você tem que ver que ela vende outras coisas. E aí, vendendo gordura e vendendo massas, né? A marca dela é tão forte, né? A gente viu pelos resultados que não. Então aqui a gente vê receita e volumes, então, né, tipo, você vê que a receita até parece que está evoluindo de um jeito ou de outro, quer dizer, parece não, está evoluindo, né? Mas é muito repasse de preço. Quando você vê os volumes, você vê que não tem uma definição e não está indo a lugar nenhum. Está em volta desses 450 mil toneladas, e às vezes é um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos. Tá? Então você vê que ela não está tendo uma progressão assim real de resultados, tá? Só repasse de preço e se não tivesse contrapartida nos custos, beleza, né? Mas tem contrapartida no custo, então não gera valor. Mesmo caso da Camil, tá? Mesmo caso. E mais, aqui a gente vê em gráfico, que a gente acabou de falar, metade da receita vem de biscoito, mas ela vende outras coisas também. Aí mais um destaque, é o mesmo gráfico de antes, só que agora separado.
Esse mesmo gráfico aqui agora separado por biscoito e por massa, exatamente a mesma situação. Você olhando a barrinha de receita parece que está tendo uma evolução, né? Com altos e baixos, seria legal. Só que você vai ver volume não sai de lugar nenhum. Né? Um pouco melhor, um pouco pior, não vai a lugar nenhum. Farinha e farelo, mesma situação também, nada demais. E esse é o grande vilão, né? Os custos estão acompanhando a evolução na receita, então acaba que não adianta nada, só repassar preço se você tem contrapartida nos custos. Então, você vai ver que aqui não tem uma comparação grande, extensa, vai ver que os custos dela foi aumentando bastante ao longo desses anos e trimestres todos, tá? Inclusive, na comparação aqui ano contra ano, você vê que aumentou, representa a maior parte, né, uma parte maior em relação à receita, né, de 70 para 72, perdeu margem bruta, ou seja, né, o custo pressiona muito. E durante muito tempo o pessoal usou isso aqui de desculpa, né? Falar, mas é porque tá num momento ruim do ciclo e tal, cara. Não é, porque ó, nessa janela que a gente tem aqui no release, né? Que é basicamente um ano. Você vê períodos de preço mais alto da matéria-prima, de preço mais baixo, a empresa está ruim igual, tá? Então ela ficou ruim no momento que foi muito pesado para ela de aumento de custo de matéria-prima, é verdade. Só que depois deu uma cedida nos custos, ela continuou ruim. Então não é esse o fator determinante. Com certeza não é. Isso aqui foi usado de scapegoat, de bode expiatório durante muito tempo. É usado ainda. Né? Ou tá no ciclo do trigo lá faz 10 anos. O pessoal ainda reclama. O que mais? Então, lucro bruto, aquilo que a gente comentou, teve uma evolução sequencial, mas em relação ao ano passado pior. Agora, de fato, melhorzinho do que os últimos, isso é verdade. Tá? As despesas é que as operacionais elas até diminuíram. Né? Nesse ponto até foi um pouquinho melhor. Basicamente igual, né? 0,1 ponto percentual. Mas enfim, levemente diminuiu. O que pesou mais foi o custo bruto, o COGS, né, o custo de produzir, não as despesas administrativas. É óbvio que a empresa tenta segurar aqui o máximo que pode, tá? Mas é até um certo limite, né? Chega uma hora que não tem como segurar um pouco as despesas, porque aqui tem marketing. Ah, não, aqui é só administrativo? Não, tem despesa com vendas. Então, enfim, você corta toda despesa de marketing, legal, teu resultado vai melhorar, só que no longo prazo, né, você está entrando numa ratoeira, um buraco. Enfim, resultado financeiro, como eu comentei, piorou e tá puxando um pouco o resultado para baixo, mas esse aqui, velho, tem tanto problema antes, isso aqui nem é um problema para resolver, vai vir queda de taxa de juros e tudo mais. A dívida dela não é um problema, tá? Foi ruim ela ter pago dividendos sem ter dinheiro para isso, mas, enfim, né? Ela criou uma dívida que não existia, mas não é um problema da M Dias, né? Estrutura de capital. Pelo menos isso, né? Os impostos, ela paga bem pouco imposto, ela tem bastante incentivo e tal. Então a ajuda Piraquê não é em grandes valores e tal. É isso. EBITDA um pouquinho melhor, perdeu um pouco de margem, principalmente por causa da margem bruta, na comparação com o ano anterior, né? Claro, em relação ao primeiro TRI vem uma comparação positiva, mas o primeiro TRI foi bizonho de ruim. Então nem adianta. Né? Tipo, você tem que ter uma noção geral, assim, né? Você pegar uma base de comparação muito ruim, igual foi o primeiro trimestre, aí você olha, dobrou o EBITDA. Né? Mas é claro, porque esse aqui foi baixo, não? Esse aqui até que foi bom, mas dobrou porque a base de comparação foi bem ruim. Oh, desculpa, vocês estão vendo? Puxei aqui, ó, de novo, né? Então você tem que ter uma noção geral. Tudo bem, vem até um EBITDA legal em relação aos últimos. Mas não é tipo, dobrou, é porque esses dois trimestres anteriores dela tinham vindo péssimos, né? Então recuperou um pouquinho. Mas ainda num patamar que é fraco. Mas não é o EBITDA mais alto da história e tal. É, né, mas a empresa parou no tempo, porque olha só, né, com esse EBITDA, ela tá com no anual igual a 2016. Então, se ela fechar um ano forte, assim, né, de resultados num patamar um pouquinho melhor, crescendo, aí dá pra gente rever, assim, pô, Dias parece que achou o caminho, né, um caminho qualquer aí, qualquer que seja a saída, né,
tá, vender mais, ser mais competitivo, ou preservar a rentabilidade, mostrar a força das marcas. O problema é que ela não consegue fazer nada disso. O que mais? O lucro líquido ele é um pouco mais volátil para resultado financeiro e tudo mais, tá? Então, acaba que aqui dá a impressão que até pior um pouco que a situação realmente é. Né? A gente viu lá, né, margem. Na hora que dá 10% de margem, tá no zero. Né? Volta. Mas é verdade que os resultados estão bem constantes mesmo. Tá? O que mais? Dívida, acabei de falar, não é um grande fator. Essa dívida só aumentou porque a empresa pagou um dividendo que não precisava. Agora está, né, com o resultado financeiro jogando contra. Parabéns, né, pela gestão. Mas pelo menos ela liberou bastante caixa esse trimestre. Né? Deu uma diminuída já. Contratos, investimentos. Nesse ponto, né, não tem muito o que falar. Ampliação de capacidade é sacanagem. Né? Os caras não conseguem usar a capacidade instalada que eles têm. Né? Claro que isso aí é pontual, a capacidade instalada é total. Então, alguns investimentos específicos eles fazem, mas é pouco. Né? Então, a empresa, por um lado, não tem necessidade de CAPEX muito grande. Né? Por outro, não tem necessidade porque o negócio não está bem. Né? Não sei dizer se é uma coisa boa ou ruim. Não tem que se preocupar com a empresa estar com um CAPEX muito alto. Né? Não tem no que investir, né? Basicamente. Ela não vende, não tem por que expandir capacidade e tudo mais. E é isso, né? Mercado de capitais. Mercado de capitais, enquanto isso, só ficou lá. Ele sobe umas horas e desce outras horas. Aí a galera anima. É sempre assim. Aí quando tá lá em cima, o povo tá vendo. Aí vocês não entendem nada. Buy and hold. É assim, seus burros. Aí depois ela cai de novo. Aí o povo fica quieto. Depois anima de novo. É sempre assim. Mas ela tá desse jeito aí. Desde aquele 2016 que a gente comentou. Isso. Tá? E ela ainda tá valendo bastante, tá? Uns 15 bi ali. É um valorzinho meio alto. Hoje o mercado tá cheio de empresa mais barata que é melhor. Então, né, se ela continuar aí com os resultados ruins, tá? Para quem se defende na cotação, fala, mas nem perdi dinheiro direito com ela, né, uma hora a conta chega. Né? É melhor que ela se recupere logo, senão uma hora a conta chega. É isso, né? Não tem mais nada aqui. Você vê que o release pode ser impressão minha, tá? Mas o release deles, inclusive, né, estão fazendo mais seco mesmo. Deixaram de inventar muito, porque durante um tempo, né, os caras sempre não, floreado, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem... Não teve apresentação ainda, né? O resultado saiu na sexta, pra ver. Mas agora eles nem gastam dinheiro, tempo com desculpa, né? É esse o resultado e acabou. Então, o ponto da M Dias é esse, pessoal. É uma empresa péssima? Não, não é, mas o que eu falei, muito pior a atitude que os investidores têm em relação a ela do que a empresa propriamente dita. Uma empresa que se perdeu ali ao longo do tempo, ou, né, assim, não dá pra gente dizer de fora o que aconteceu. Né, enquanto acho que ela era mais nichada no Nordeste e tal, talvez ela conseguiu um espaço legal. E quando ela partiu para crescer mais e tal, não colou, não deu certo. Os produtos não têm o mesmo apelo. Né? Então, por algum motivo, ela não vende bem. O problema da Medias é esse, ela não vende bem. Os caras recompõem margem, não conseguem recompor. Né? Brigar por market share, ela tá lá perdendo market share nos últimos anos. Então, perde nas duas pontas. Aí, sem vender bem, a capacidade instalada é baixa, a empresa não consegue ter rentabilidade. Tem rentabilidade, não dilui os custos administrativos, o resultado é fraco. Então, uma coisa vai puxando a outra. Ela precisava vender mais, basicamente isso. Como boa pergunta, né? A empresa tem que tentar encontrar, tá faz 6, 7 anos aí tentando encontrar. Então a Midias não é uma empresa que gera valor para o acionista já faz tempo, né? Você olha assim, vê um primeiro ano ruim, beleza. 2, 3 já começa a dar um alerta e tal. E 5 anos você vê que a coisa não sai do lugar, pelo amor de Deus, né? E agora a gente já passou de 5 anos e, pô, continua lá, não. Coisa boa. Não é, pessoal. Então vocês estão se enganando. Isso que eu tô falando. Esse é o pior. É você, primeiro, assumir que não entende de análise de empresa. Só claramente não sabe o que está fazendo. E tentando se enganar e sem querer admitir os erros e, né, a aversão à perda. Então dá pra fazer uma lista de viés cognitivo que rola aqui. Isso é ruim, isso é prejudicial. Porque isso aí vai voltar para assombrar vocês de novo. Vai acontecer com outras empresas. Tá? Em dias ali, provavelmente o cara nem perdeu dinheiro. Né? A parte financeira. Mas o prejuízo aqui, ó, ele é muito grande.
Então, assim, o investir em ações é muito sobre evoluir e se desenvolver como investidor do que só ganhar dinheiro. Tá? No longo prazo, aprender é muito mais importante que ganhar dinheiro. Aí vocês estão entregando, né, o maior benefício de longo prazo, né, a troco de nada, porque o teu apego, a sua defesa da empresa não vale absolutamente nada, é só uma questão psicológica sua, né, um viés seu. Então esse é um grande problema. Mas tá aí, oportunidade para continuar aprendendo e tal. Faz tempo que eu não vi o resultado da MDias, tá? Não mudou basicamente nada, apesar desse trimestre em si não ter sido o pior de todos. É assim, velho, empresa ruim, você olha de vez em quando lá pra ver se tá acontecendo alguma coisa e acabou. Tá? Então, recomendo fortemente aí que quem tá pegado no MDias reveja todos os conceitos. E primeiro, você, de análise de empresa, você tá muito mal e talvez, não sei o que é pior, né? A questão psicológica, essa sim vai dar muito prejuízo para vocês no futuro, tá? Então, tem espaço aí para aprender. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo do MDias. Amanhã tem live aí no Fundamentei. Provavelmente vamos falar de resultados de novo e tal. Né? Ainda tem todos os resultados agora pra gente comentar. Então vamos vendo com calma aí. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!